Bom dia, galera. Voltando ao assunto dos malefícios de um país que prioriza uma única atividade econômica, eu, eu vou falar sobre o último ciclo do, do café no Brasil. Por que o Brasil tinha uma economia ainda mais vulnerável naquele período de 1800 até meados de 1929? Porque é um país que depende só de uma atividade econômica, como ao longo da nossa história o Brasil passa por ciclos econômicos. Foi o primeiro ciclo foi do pau-brasil, o segundo ciclo foi da mineração, da cana-de-açúcar, da mineração, cana-de-açúcar, café, depois mineração e depois café de novo. E sempre nessa fase essas fases da história do Brasil, o Brasil ele tinha uma economia ainda mais vulnerável, porque a economia do Brasil era baseada em fornecer commodities. Ainda estamos longe de ser industrializado hoje em dia, mas o Brasil não é mais aquele país dependente de uma só tipo de economia. Tem uma diversificação. Passamos inclusive o período da economia da borracha, mas esses ciclos econômicos tudo caíram, porque por conta dessa questão da vulnerabilidade da economia de um país que depende só de uma atividade econômica, basicamente. E, assim como na Venezuela, como a maior da Venezuela, para explicar o porquê que a Venezuela está nesse estado. A Venezuela, antes do Chávez assumir o poder, já era monocultora, já era dependente praticamente 80% do petróleo. E essa dependência do petróleo agravava ainda mais porque 80% do petróleo venezuelano é comprado pelos Estados Unidos. E o Hugo Chávez ele assume o poder, começa a produzir petróleo e querer controlar o preço do petróleo. Só que os Estados Unidos, vendo o desalinhar do governo venezuelano com os interesses deles, fez o que? Impôs sanções econômicas e o que deveria ter feito os Chávez? Deveriam ter pegado o dinheiro do excedente da produção e tentado diversificar a economia venezuelana. Como eu estava dando a introdução dos problemas do período em que o Brasil viveu ciclos econômicos, ciclos esses foram ciclos de monocultura, que deixavam o país com uma atividade econômica vulnerável, porque à medida que surgisse um concorrente para combater, conseguir o mercado do Brasil, essa atividade entrava em crise, como por exemplo no caso do açúcar andilhano e do açúcar de beterraba, que levou a monocultura do açúcar brasileira à decadência. Assim como, por exemplo, a crise de 29, decorreu isso também. E a Venezuela é o típico país monocultor, dependente praticamente
da extração do petróleo. E essa dependência, conjuntamente com a questão de não querer buscar outros mercados, vender praticamente todo o seu petróleo para os Estados Unidos, isso decorreu de ações que os Estados Unidos tentam combater o governo venezuelano com sanções econômicas. Apesar de ter dinheiro para comprar, ninguém está disposto a vender, ou pelo menos indústrias que têm ligação com os Estados Unidos, nenhuma delas querem vender para a Venezuela. E o resultado foi a crise econômica e humanitária que está na Venezuela, que parte dessa crise é decorrente disso. E para vocês terem uma ideia, então, nocivo um país que depende somente de uma atividade econômica. Em contrapartida, por exemplo, você tem um exemplo da Arábia Saudita, que vem tentando diversificar sua economia do ponto de vista do turismo. Produziu-se até lagos lá artificiais que destinam à produção de alimento para diversificar a economia da Arábia Saudita. Tudo isso feito com um acúmulo de capital excedente da produção do petróleo. E caso o petróleo algum dia acabe, a Arábia Saudita não vai sentir tanto a falta do petróleo por conta disso. E é o que a Venezuela tinha que fazer. Por exemplo, é o que o Brasil fez no passado para sair da monocultura. O Getúlio Vargas estimulou os cafeicultores a investirem na industrialização do Brasil, diversificando a economia deles e diversificando a economia do país, que saiu da dependência da atividade cafeeira tão somente e tornou-se um país com vários tipos de atividade econômica, ainda que não podemos dizer que o Brasil é um país totalmente industrializado por conta do atraso tecnológico que nós temos ainda, mas estamos longe da dependência de uma atividade econômica. Por isso que essa falácia que diz que o PT queria transformar o Brasil na Venezuela é uma falácia anedótica, porque nem que o PT quisesse, não conseguiria, porque o Brasil não depende só de uma atividade econômica para sustentar a economia. E aí vocês percebem o tanto que o fake news atrapalha a sociedade brasileira, o mundo inteiro. É impossível o Brasil se tornar uma atividade, uma Venezuela, ao menos que um governo seja muito desastroso, que afugente todos os clientes do Brasil. Pode vir sim, por exemplo, no governo Bolsonaro, se ele continuar afugentando os outros clientes, vai acabar acontecendo isso com o Brasil mesmo, porque o Brasil vai ser reduzido a fornecedor de matéria-prima, que é o produto mais barato, e de depósito da tecnologia dos Estados Unidos, de Israel, se não mudar essa perspectiva. É isso que eu tinha que falar sobre os malefícios de um país que prioriza uma única atividade econômica, galera. E é isso e no mais, espero que todos tenham gostado. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos. E no mais, galera, eu vou deixar na descrição o número de uma conta bancária para aqueles que puderem dar sua contribuição para o crescimento do canal.
E é isso aí. E fique com Deus.